Olá, seja bem-vindo, Guilherme, tudo bem? Olá, Yara, Ana, Miguel, boa tarde. Tudo bem por aqui? É um prazer estar com vocês. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Guilherme. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Fórum. A gente está no Giro de Notícias, né? Aí você acompanha a gente aqui, a gente separa umas notícias, as principais notícias do dia, a gente comenta. Aí você chegou um pouquinho mais cedo, você acompanha a gente aqui nesse giro. Depois a gente faz umas perguntas aí mais específicas sobre as eleições em São Paulo. Vamos lá, Yara. Vamos lá, gente. E aí, nessa tensão aí dessa reunião da diretoria da executiva do PT, teve lavação de roupa suja, viu? A presidenta Gleisi Hoffmann, ela rebateu uma fala do ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Ele disse que o PT ainda não saiu da zona de rebaixamento e a Gleisi foi para cima. Deixa eu trazer aqui, ela foi para as redes sociais dizer que tem que refrescar a memória do ministro Padilha, que o que aconteceu em 2016, e a base de centro e direita do Congresso, que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece, que pagamos um preço como partido de estar num governo de ampla coalizão, que estamos numa ofensiva da extrema-direita, que ofender o partido fazendo graça e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças. E ela dá um puxão de orelha, dizendo que o ministro deveria focar nas articulações políticas do governo, de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esses resultados. Mais respeito com o partido que lutou por Lula livre e Lula presidente, quando poucos acreditavam. Queria ouvir aí a análise de vocês sobre essa reprimenda pública da presidenta Gleisi no ministro das Relações Institucionais. Vamos começar com o nosso deputado estadual pelo PSOL de São Paulo. Olha, Yara, eu não sou filiado ao PT. Eu acho até um pouco deselegante entrar nos pormenores dos debates internos dos outros partidos. Eu acho que essa celeuma, que a gente sempre tem que ter tranquilidade para fazer os debates, os balanços, e nesse mundo de rede social as coisas acabam aflorando, e daí um tweet, uma declaração acaba escalando e a gente começa a tratar publicamente debates que são sempre mais saudáveis quando a gente faz dentro das nossas organizações. Agora, eu acho que o que está acontecendo no PT, assim como no PSOL, em todos os partidos da esquerda, é um processo que ele é doloroso, de você fazer um balanço que não é fácil. É sempre bom você fazer o balanço nos marcos de uma vitória, porque daí todo mundo se cumprimenta e é mais amistoso. Quando você faz um balanço para você reconhecer um resultado, no mínimo, desagradável, é mais difícil. Porque a gente tem vários impulsos. O impulso de apontar os culpados, o impulso de apontar erros pontuais, a negação da realidade, o auto-engano. Eu escrevi um texto ontem dizendo que o auto-engano é um mau conselheiro. Então, se a gente olha para o resultado das eleições que se encerraram no domingo e tira a conclusão de que está tudo bem, de que a gente não tem nada de errado acontecendo, de que a gente segue numa toada de vitórias desde que a gente tirou o Bolsonaro do poder em 22, a gente está se auto-enganando, a gente não está vendo uma realidade, o recado das urnas. Significa que está tudo perdido, que o governo está acabado, que a esquerda está enterrada e que o caminho é a moderação irrestrita? Claro que não. Isso a gente sabe que é o discurso da mídia liberal que tenta doutrinar, domesticar os partidos e as organizações de esquerda. Mas significa que a gente tem uma realidade complexa, em que a extrema-direita, embora tenha sido derrotada, tirada do governo federal 2 anos atrás, ela segue sendo uma força social importante, tão grande que é capaz até de se dividir. Então, aqui em São Paulo, capital, você teve a extrema-direita Bolsonaro oficial, apoiando o Ricardo Nunes, e uma segunda extrema-direita do Pablo Marçal, que surgiu, que, na minha visão, não é uma fraqueza deles, mas mostra que eles estão numa ofensiva tão grande que até se dividem em expressões diferentes, não é? Por outro lado, a gente tem uma força muito grande desses partidos que antes a gente chamava de velha política, né? Política tradicional, agora é o centrão, e agora turbinado por esses mecanismos de sequestro do orçamento. E a gente tem uma realidade que ela é muito adversa. Se por um lado a gente vê
uma série de crises e mudanças profundas na sociedade, no mundo do trabalho, com a fragmentação, com a destruição do nosso arcabouço trabalhista. Por outro lado, a crise ambiental e as suas consequências, como a gente viu no apagão aqui em São Paulo, na enchente no Rio Grande do Sul. Por outro lado, uma crise de como as pessoas veem e se relacionam com a democracia, com as suas instituições. A gente também tem que reconhecer que quem está apresentando respostas mais convincentes para esses problemas é a direita e a extrema-direita. O que não significa que as nossas respostas estejam erradas, porque as respostas deles elas são forjadas na fake news, na distorção, são compradas com muito dinheiro. Agora, eles estão tendo uma capacidade maior de convencer e apontar caminhos para essas crises do que nós. Então, a gente tem que ter tranquilidade, ter a noção da seriedade do que as eleições mostraram, não cair na tentação da negação da realidade ou do auto-engano e fazer um debate profundo de quais rumos a gente tem que seguir, quais ponteiros a gente tem que ajustar para que o resultado daqui a 2 anos não seja uma derrota ainda maior. Muito bem. Yara, vamos continuar o nosso giro? O que você separou para a gente aí? Olha, tem uma que é também outra, a gente está no capítulo lavando roupa suja, né? Porque o PT foi lavar roupa suja e uma das peças aí foi a Gleisi saiu em defesa do Boulos, do seu partido, candidato, deputado federal, candidato derrotado, de críticas de Quaquá. E ela falando, olha, o Boulos esteve conosco nos piores momentos. Aí eu queria aproveitar... deixa eu só ler aqui o destaque dessa matéria para a gente poder comentar, que é o seguinte, do Plínio Teodoro. Aí ela comenta que o Quaquá, que é o vice-presidente do partido e prefeito eleito de Maricá, não é isso? Isso, prefeito eleito de Maricá, ele fez várias críticas a setores da esquerda. E ela usou a coluna da Mônica Bergamo para dizer que essas críticas partem de pessoas que desconhecem o processo e analisam apenas a fotografia do momento. E, enfim, sai em defesa do Boulos. Mas eu queria colocar uma questão aqui, Guilherme, que é uma questão que me aflige muito como mulher, porque dentro dessas críticas que fazem o campo da esquerda, vem sempre a história das pautas identitárias. É um mantra, principalmente de homens brancos, que a única identidade que eu conheço que manda no mundo é a de homem branco. Mas aqui com a moda é a das mulheres, das pretas, dos pretos, dos LGBTs que ia mais. Aí eu queria que você, como um jovem deputado, falasse um pouco qual a sua leitura desse tipo de crítica ao campo da esquerda. Olha, Yara, como eu estava dizendo, sempre que ele tem uma derrota, começa aquela procissão das pessoas saírem apontando os culpados, né? E o alvo favorito já faz alguns anos é o tal do identitarismo, né? O problema é que as pessoas elas costumam chamar de identitarismo tudo que elas discordam, basicamente. Então, para as pessoas, tudo que você se proponha a debater de maneira mais a fundo as opressões que são estruturais no nosso país, é você se desviar do que seria o foco. Como se a única coisa que as pessoas entendessem e fosse popular fosse as pautas econômicas, mas isso é um contrassenso. Se você pega a agenda da extrema-direita, ela é uma pauta profundamente moral. É o oposto da nossa, mas é uma pauta que discute a temática de direitos humanos, discute a temática de gênero, de sexualidade, o tempo todo, da maneira deles, que é uma maneira de você espalhar o pânico moral, de você criar factoides, para você espalhar o medo. Então, essa narrativa de que não, a massa do povo só quer saber da pauta econômica, do salário disso, ela não para em pé no mundo que a gente tem hoje. Não para em pé quando você olha o desempenho da economia nos Estados Unidos, nesse governo, mas você vê que, apesar disso, a extrema-direita continua monopolizando o debate por conta da pauta econômica. Mesmo os resultados positivos que a gente tem tido na economia nesses 2 anos de recuperação do governo Lula, mas que ainda assim a extrema-direita consegue
pautar os seus temas discutindo banheiros e pessoas trans e tentativas de retrocesso a direitos mínimos. E, Yara, a bem da verdade, parece que essas críticas que eu tenho lido nos últimos dias, elas já estavam prontas desde a eleição, porque quem acompanhou a campanha do Guilherme Boulos, quem acompanhou a campanha da Natália Bonavides, quem acompanhou as principais campanhas da Maria do Rosário em Porto Alegre, quem acompanhou as principais campanhas da esquerda, elas não podem ser acusadas de ser campanhas identitárias. Não podem ser acusadas de ser campanhas que discutiram apenas essas pautas, pelo contrário, sabe? Foram campanhas que incorporaram a temática do antirracismo, dos direitos das mulheres, dos direitos da população LGBT, da diversidade, mas numa perspectiva para você falar com o conjunto da sociedade. Guilherme Boulos passou a imensa maior parte do tempo nas periferias de São Paulo, discutindo a perspectiva do racismo do ponto de vista de quem mora na periferia, discutindo a violência policial do ponto de vista da população negra e mais pobre da cidade de São Paulo. Então virou um chavão. Quando você quer atacar alguma coisa na esquerda, você ataca o identitarismo, como se tudo fosse identitarismo, e não é bem isso. De fato, você pode ter um debate. Existe o identitarismo, que é quando a gente esvazia o conteúdo da pauta das opressões e trata da identidade em si, sem ter um contexto, sem ter um conteúdo, sem estar dentro de uma sociedade. Não é disso que nós falamos. Não é disso que a gente fala quando a gente fala que o Brasil é o país mais violento contra a população LGBT. Não é isso quando a gente defende os direitos reprodutivos das mulheres num país onde uma pessoa que interrompe a gravidez ou morre fazendo um procedimento clandestino ou vai presa, e que nesse ano a gente teve uma tentativa de retrocesso tão grande que era você penalizar uma pessoa que sofre com a violência sexual tanto mais do que o seu próprio agressor. Então, as pessoas elas utilizam o chavão do identitarismo para criticar qualquer coisa que elas querem. A gente precisa refinar essa discussão. O problema, as nossas derrotas e as dificuldades que a gente está enfrentando, elas vão muito além do que o suposto identitarismo da esquerda, porque não se tratou disso as campanhas que foram realizadas. Você concorda comigo? Muito bom. Eu tenho certeza que a Yara concorda. Eu quero trazer uma outra pergunta aqui para o Guilherme. Guilherme, uma marca desse final do segundo turno, depois da eleição do Nunes, foi a grande deferência que o Nunes fez ao Tarcísio. Praticamente ali naquele palanque, naquele palco ali, ele se jogou ali aos pés do Tarcísio, né, e jurou amor eterno ali para o Tarcísio. Para onde você for, eu vou, praticamente ele disse. Isso é uma aliança forte, então, entre o governo do Estado e a prefeitura da capital, a principal prefeitura do Estado e uma das principais do Brasil. Que peso você acha que isso tem para esse caminhar aí para 2026, né, para as eleições presidenciais? Quais serão os grandes embates em São Paulo com mais esses 2 anos aí de governo Tarcísio? Porque, inevitavelmente, São Paulo vai ficar sob os olhares do Brasil todo, justamente nesse embate com ele e a esquerda, o campo da esquerda, o campo progressista, né, do outro lado. Olha, Ana, a gente tem um desafio muito grande pela frente. Não sei se vocês tomaram conhecimento dessa notícia, acredito que sim. Mas hoje o governo fez um leilão para conceder a gestão de 33 escolas estaduais para a iniciativa privada. Então, se já era impensável a gente falar da privatização da água e do saneamento, você transferir um recurso essencial para a iniciativa privada, e foi privatizada a Sabesp, agora o governo avança para até a gestão de escolas estaduais na mão da iniciativa privada. Isso é um reflexo. Esse leilão, 2 dias depois da eleição, são um retrato de um governo ultra-reacionário, ultraliberal, que tem como projeto anunciado desde o começo a dizimação
dos serviços públicos do estado de São Paulo, um estado mais duro contra a população, mais repressivo contra a população, mas mais ausente em relação a serviços públicos básicos para o nosso povo. E o resultado da eleição, infelizmente, a gente também tem que reconhecer essa realidade, é um resultado de fortalecimento do Tarcísio. Ou seja, se o Tarcísio já se sentiu confortável e utilizando do dinheiro das emendas parlamentares, conseguiu aqui na Assembleia Legislativa, com uma maioria, aprovar a privatização da Sabesp no ano passado, aprovar as escolas cívico-militares esse ano, agora o governo ganha uma carga extra de força, inclusive pela eleição na capital, que ela é mais creditada na conta do Tarcísio, que foi um entusiasta da campanha do Ricardo Nunes, do que do próprio Bolsonaro. Para a gente não falar das eleições na Grande São Paulo, no interior, no litoral, onde nas principais cidades os vencedores foram candidatos alinhados ao governo. Então nós vamos ter grandes desafios aqui nos próximos 2 anos em São Paulo. Eu tenho dito, Ana, que seja para o Tarcísio ser candidato a presidente, ou seja ele ser candidato à reeleição como governador, o que ainda não está claro qual é o movimento dele, e a gente vê alas diferentes. A gente tem a ala do Gilberto Kassab, que defende para o Tarcísio ser candidato à reeleição e se poupar para ser candidato em 2030. A gente tem um outro setor que, diante da inelegibilidade do Bolsonaro, defende que o Tarcísio seria o principal nome para ser candidato a presidente na próxima eleição. Agora, para qualquer uma dessas saídas, o ano que vem vai ser o ano do Tarcísio mostrar serviço, entre aspas, mostrar serviço para o mal, mostrar para a burguesia, mostrar para a direita que ele é capaz de fazer o que o Dória não conseguiu, o que os tucanos não conseguiram, o que o Bolsonaro não conseguiu. Então, a gente tem aqui na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição já em pauta, e que talvez seja votado ainda esse ano, para você reduzir o investimento mínimo obrigatório na educação pública em 5%, que é um retrocesso sem tamanho, é você retroceder no piso constitucional da educação aqui no estado de São Paulo, que é um grande ataque contra a educação pública. Você tem já anunciado o projeto do governo de conceder as linhas restantes do metrô e da CPTM para a iniciativa privada. Quem é aqui de São Paulo sabe o caos que é as linhas que hoje são geridas por iniciativa privada na CPTM, da famigerada Via Mobilidade. E o projeto do Tarcísio é entregar todas as linhas do metrô e para a CPTM para o padrão de desqualidade da iniciativa privada. Fora outras pautas ideológicas de segurança pública que o governo vai encampar nesse próximo período. Então, isso vai exigir de nós muita resistência aqui na Assembleia Legislativa, mas, como eu sempre digo, aqui na Assembleia nós somos minoria. Nós podemos atrasar, retardar votações e devemos fazer tudo isso. Agora, sem mobilização social, sem uma pressão de fora para dentro, para a gente compensar a minoria que nós somos aqui, a gente não vai ser capaz de barrar esse retrocesso. Deixa eu só trazer aqui um superchat, agradecer... Opa, peraí que travou aqui. Um superchat aqui, muito obrigada, viu? Som de Brincante, Silvia Neri. Está aqui, parabéns, Guilherme, afinal, uma fala sensata sobre esquerda e pautas de diversidade. Gostei da expressão, porque eu tenho até dor no estômago. Quando eu escuto pauta identitária, eu tenho dor no estômago, porque é dureza ser mulher, viu? Próxima vida eu quero vir um peixe. Diga lá, Miguel. Deixa eu só agradecer novamente aqui a Silvia, lembrar, pessoal, que é muito importante vocês deixarem contribuição para a gente. Então, sempre que tem um superchat aqui, é sempre uma alegria muito grande para a gente, porque a gente assim, fica mais seguro aqui do nosso trabalho, se sente recompensado pelo nosso esforço aqui. Então, reitero aqui o pedido para vocês deixarem sempre algum superchat ou um pix aí, tá? Guilherme, sobre as eleições em São Paulo, eu queria saber qual o balanço que vocês estão fazendo aí, porque qual é a grande dificuldade que vocês encontraram para
para ampliar a votação nas periferias? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, é um balanço que ainda precisa ser feito por todos os partidos. Tenho certeza que todo mundo essa semana está se debruçando sobre esses resultados. Na minha visão, o que ficou claro dessa eleição é que houve um claro limite para a esquerda. Porque não foi só o caso de São Paulo, não foi só o caso de Natal, de Porto Alegre. Você vê um padrão, com raríssimas exceções, nas maiores cidades do país, a esquerda conseguiu transpor essa limitação. Então, eu acho que não foi, se a gente tratar de erros específicos da campanha do Guilherme Boulos, da campanha da Natália Bonavides, da campanha da Maria do Rosário, isso não dá conta de explicar uma realidade. Porque a campanha do Guilherme Boulos, e claro, a gente tem que discutir o que poderia ter sido feito diferente. Agora, a campanha do Guilherme Boulos, na minha visão, fez os movimentos corretos. Foi uma campanha que se girou prioritariamente para a disputa da periferia, para as regiões onde a gente ganhou em 2022, que passou um ano inteiro trabalhando para diminuir a rejeição ao Boulos, mas que é uma rejeição ao conjunto da esquerda. Então, que foi uma campanha que despertou, que fez o que pôde também para despertar o envolvimento, a empolgação do ativismo e da nossa militância, para ampliar a nossa frente. Então, na minha visão, nós não podemos olhar o resultado na cidade de São Paulo como uma ilha, ou transpor mecanicamente o que era em 2020 para 2024. O cenário em 2024, na minha visão, foi de limitações para a esquerda. Mesmo que nós tenhamos derrotado o Bolsonaro 2 anos atrás, a realidade ainda é adversa, por vários motivos. A gente pode listar eles aqui, possivelmente acabaria o tempo do programa e a gente não teria terminado. É a influência dos algoritmos das redes sociais, e como que eles distorcem o debate, é a máquina de fake news, é o dinheiro obscuro que financia a extrema-direita no nosso país, é a infiltração de uma ideologia do fundamentalismo religioso, é a ideologia da teologia da prosperidade, do empreendedorismo que o Pablo Marçal expressa. Enfim, tem muitas variáveis para explicar esse resultado. Na minha visão, o que fica claro é que, apesar de todos os esforços que a campanha do Boulos e que os partidos que a construíram fizeram para combater a rejeição, para empolgar a militância, para ampliar a nossa frente, para combater uma prefeitura com muito dinheiro em caixa e que jogou toda a sua máquina, inclusive com direito a uma denúncia caluniosa por parte do governador do maior estado do país no dia da eleição, apesar de todos os nossos esforços em contrário a isso, o que se impôs foi uma limitação para a esquerda. Volto a dizer, o nosso campo não está conseguindo dar as melhores as respostas mais convincentes para os grandes problemas. É só isso que explica como que depois de Porto Alegre ser afundada pelas chuvas, o Sebastião Melo ser reeleito. É só isso que explica, depois de São Paulo ficar no escuro por conta do apagão, um prefeito inexpressivo como o Ricardo Nunes ser reeleito. O buraco é mais embaixo. Nós precisamos fazer uma reflexão do conjunto do nosso campo, do conjunto da esquerda, de que maneira nós podemos apontar os caminhos para a superação dessas crises que a gente vive hoje, o papel do governo federal e de que maneira a gente consegue se localizar e fazer uma disputa política no mundo que ele é sensivelmente diferente da redemocratização do país. Quando surgiu o Partido dos Trabalhadores, quando houve o grande ascenso do movimento sindical brasileiro, nem mais fácil, nem mais difícil que naquela época. É uma realidade diferente, mais complexa, com novos atores e com novos elementos, os quais a gente precisa rediscutir como que a gente se posiciona, atua e tem condição de apresentar uma alternativa nesse mundo em crise. Eu quero agradecer outro superchat aqui da nossa querida Silvia Neri, Iara, meu Iara é com I, viu? Também não aguento esse debate nos termos de identitarismo. Para mim, é machismo de esquerda. Obrigada pela sua participação. Façam aí como a Silvia, gente. Colabore com superchat, super sticker. Aí aqui tem o lado B dessa história,
Deixa eu só trocar aqui para você não ficar escondido. Pior que ficou, vira aí, Gui, que é o seguinte, esnobado, Bolsonaro rasteja atrás de Nunes em busca de cargos em São Paulo. A Aninha trouxe aqui para a gente também, relembrou essa fala do Nunes, né, que praticamente ignorou o Bolsonaro. E agora ele está aí mendigando cargo. Ricardo Nunes sinalizou que só vai dar um para o Melo, que é o vice dele, para poder conseguir receber toda a frente, né, de partidos, a coligação que o apoiou. Como é que você vê aí essa dinâmica da liderança da extrema-direita, Guilherme, com essa vitória de Nunes? Olha, Yara, essa eleição também mostrou uma fissura na liderança da extrema-direita, o que, na minha visão, não demonstra uma crise do lado deles, porque não na verdade, as fissuras que a gente vê é de uma extrema-direita tão grande que tem capacidade de se dividir em múltiplas lideranças. Também tem que ver a realidade, que senão a gente se auto-engana. A extrema-direita hoje tem uma base social tão grande que consegue se dividir entre a extrema-direita do Tarcísio, a extrema-direita do Bolsonaro, a extrema-direita do Pablo Marçal. Tanto que se dividiu nessa disputa. Uma parte dessa base, dessas lideranças, embarcou na candidatura do Ricardo Nunes, capitaneada principalmente pelo projeto do Tarcísio e do Valdemar Costa Neto, e outra parte mais ideológica, que a gente possa chamar, embarcou na candidatura do Pablo Marçal. Então, o que a gente vai ver nesse próximo período é a disputa, se mais aberta ou mais fechada, o futuro vai mostrar para a gente, por quem que vai assumir a dianteira desse campo. Se o Bolsonaro conquista a sua anistia e retoma a elegibilidade, ele é o nome natural, mas o que a gente vê é que já existe todo um pelotão ali se aquecendo para assumir essa dianteira se o Bolsonaro não estiver no jogo. O Tarcísio, naturalmente, é um dos principais nomes, mas o Pablo Marçal desponta como essa liderança. Você vê, inclusive, conflitos nessas eleições que terminaram agora entre o Bolsonaro e o Ronaldo Caiado, entre o Bolsonaro e o Ratinho Júnior para a Prefeitura de Curitiba, com o Zema. Então, você vê que o campo deles também não está livre de disputas por protagonismo pela dianteira, mas, na minha visão, essas disputas ainda não são no marco de uma crise. São disputas no marco de um campo que, mesmo tendo saído derrotado da eleição de 2022 para a presidência, mostra uma vitalidade, mostra uma capacidade de pautar eleições. Inclusive, Yara, mesmo em cidades nas quais nós temos que comemorar a vitória do campo democrático, a gente também tem que reconhecer que os nossos adversários que antes não seriam sequer levados a sério, saíram com um capital político muito grande. Você pega o caso de Belém, de Niterói, de BH e de Fortaleza, com candidaturas abjetas da extrema-direita, sabe? O rapaz em Fortaleza que foi derrotado por 10 mil votos, ou o lunático que foi derrotado em Belém, sabe? Ou aquele Bronco, que foi candidato a prefeito de Niterói, que passou dos 43% dos votos, entende? Ou seja, mesmo onde a nossa resistência democrática foi capaz de impor derrotas para a extrema-direita, para o bolsonarismo, eles mostraram uma capacidade de influenciar politicamente. Enquanto nós, no campo da esquerda, é o contrário, é uma pressão pela moderação, é uma pressão para fugir da estigmatização, da rejeição. Do lado deles, eles conseguem conquistar resultados muito expressivos sem moderar suas falas. Você pega o exemplo mais abjeto, talvez, o de Cuiabá, onde uma das personalidades mais, sei lá, definir quais adjetivos usar aqui na live, mas foi eleito prefeito de Cuiabá. Grotesco, mais grotescas. É uma das figuras mais grotescas que surgiu da extrema-direita da política brasileira, que foi eleito prefeito de Cuiabá contra uma candidatura do PT que fazia um esforço de moderação. Então, olha que coisa, enquanto a esquerda
tem que fazer um esforço de negar parte das suas pautas para se mostrar viável, a extrema-direita dobra a aposta e consegue ou ganhar ou ter resultados expressivos. E aqui em São Paulo vai ser uma chave dessa disputa. Certamente o Tarcísio sai mais fortalecido que o Bolsonaro em relação à prefeitura do Ricardo Nunes, mas o que nós avisávamos desde o começo da campanha vai se concretizar. O vice do Ricardo Nunes foi indicado pessoalmente pelo Bolsonaro, o ex-comandante-geral da Rota. O PL já cobrou a conta, que é a Secretaria da Educação, que é muito estratégica para a extrema-direita, porque é onde eles fazem os projetos de doutrinação, os projetos de combate ao movimento estudantil, ao movimento dos professores, à liberdade de ensino. E São Paulo vai conviver com uma prefeitura ainda mais bolsonarista, porque o Ricardo Nunes reeleito, a tendência é que seja um governo pior do que o Ricardo Nunes anterior, que era um governo inexpressivo, frágil. Agora a gente tem um Ricardo Nunes vitaminado pelo bolsonarismo, pela máquina do governo estadual, com boa parte do seu governo negociado já com a extrema-direita e com mais liberdade, uma Câmara mais conservadora e com mais liberdade para poder implementar um programa de retrocesso. Aninha, Miguel? Ana. Não, eu estava vendo aqui, não sei se o Guilherme já viu, a empresa que ganhou essa gestão, é um PPP que eles estão falando, né? Uma parceria público-privada. Até o nosso colega aqui da Fórum, o Henrique Rodrigues, ele falou, gente, parece uma piada pronta. Ele falou, empresa que gere cemitérios venceu o leilão e para a gestão das escolas estaduais em São Paulo. Estou tentando achar aqui a matéria do nosso Henrique Rodrigues. Espera aí só um minutinho que eu já vou achar. Ele fala o seguinte, que o leilão para implementar a PPP, Parceria Público-Privada, para a construção da manutenção de escolas estaduais de São Paulo, foi concluído hoje, dia 29 dessa manhã, na Bolsa de Valores da capital paulista. E venceu Aí tem uma empresa dentro da outra empresa. No final, a conclusão é de que a gestora é a mesma que faz a gestão de cemitérios. Mas, tirando essa parte peculiar dessa notícia, o que eu queria perguntar para o Guilherme, como vai ser feito esse enfrentamento, né? Então, porque São Paulo acaba virando esse grande palco de batalhas contra as privatizações. Tem a situação da Enel, tem a situação da Sabesp, agora a situação das escolas. E o que é isso tudo? Isso tudo é o neoliberalismo. Parece que a gente está nos anos 90, lutando contra... Eu era estudante, eu era do movimento estudantil, estava lutando lá contra a possibilidade de cobrar mensalidade nas universidades, a gente lutou contra a privatização da Vale, tudo isso. Então, por trás dessa fachada deles também, a lá Marçal, o próprio Bolsonaro, né, de ficar apelando para outras pautas, a pauta de fundo deles é um grande projeto neoliberal, de coordenar o Estado para esse modelo. Está difícil eles mostrarem que é efetivo, né? Porque o apagão mostrou isso. Mas, com base nisso, voltar à presidência da República em 2026. Olha, Ana, com o perdão do trocadilho, mas não é demais a gente dizer que o Tarcísio quer enterrar a educação do Estado de São Paulo. Não tem precedente recente um projeto como esse de você transferir a gestão de escolas estaduais para a iniciativa privada. Agora eu te pergunto, Ana, as escolas não vão poder cobrar mensalidade, certo? Então não vai ser da mensalidade que essa empresa do cemitério, né, ela vai poder arrecadar a sua lucratividade. De onde essa empresa vai buscar para ter vantagens nesse negócio? Ela vai cortar na compra de materiais, aí a gente vai ter escolas mais precárias, faltando mais produtos básicos, com uma condição de ensino ainda pior, porque assim você vai justificando, sabe? E o projeto do governo Tarcísio, como você mesma disse, é um projeto de terra arrasada com o serviço público do Estado de São Paulo. Ele quer se tornar um exemplo aqui de como ele é capaz de fazer o que 30 anos
de governos do PSDB não conseguiram. Ele começou com a privatização da Sabesp, que era talvez uma das batalhas mais difíceis pelo peso que a Sabesp tem no estado de São Paulo. É uma empresa que atua em 375 municípios, dos quais muitas cidades pequenas do interior são diretamente dependentes para ter acesso ao saneamento básico, e ainda assim ele conseguiu, com alguma folga, privatizar a Sabesp aqui no estado de São Paulo. Isso deu para ele um cheque em branco, um aval, para ele seguir com essa. Se o mais difícil ele conseguiu, isso deixou o governo empoderado para seguir com essa agenda. Volto a dizer, depois das eleições, você tem um Tarcísio que ele não recebeu uma advertência do eleitorado. Então, poderia ser que a população derrotasse os candidatos do Tarcísio e o recado das urnas fosse: vamos com calma, não pegou bem, o governo não pode ir com tanta sede ao pote. Mas não. Infelizmente, o que nós temos que reconhecer é que o resultado das eleições confirma a força política do governo e empodera o governo para seguir com a sua agenda de retrocesso. Então, aqui no âmbito... Pode falar. Só fazer um adendo a essa sua fala. Eu fiquei muito impressionada que das 17 regiões, né, da cidade de São Paulo, não sei como são designadas, são regiões administrativas, que o Nunes teve no primeiro turno, ele foi para 54 no segundo turno, só em 3 o Boulos ganhou. Isso é o que você está falando, né? Um referendo da população. Claro. É claro que você tem que olhar todos os fatores que entram aí, né, Ana? O peso da aliança com o fundamentalismo religioso, a máquina do governo do estado e da prefeitura. O Nunes foi o prefeito das obras sem licitação, um escândalo sem precedente, que se a mídia hegemônica fosse séria, isso aí seria tratado como um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. E o Nunes, ele fez uma escolha de deixar a cidade abandonada por 3 anos para fazer caixa e queimar tudo no ano da eleição para ter uma sensação relativa de melhora, principalmente na periferia, para ele conseguir se reeleger, com um apoio valioso, não dispensável, do governo do estado de São Paulo. Volto a dizer, você teve o governador do maior estado do país dando uma coletiva de imprensa no dia da eleição para fazer uma acusação infundada contra o candidato opositor, usando da máquina, da autoridade, do cargo de governador do estado de São Paulo. Então, tudo isso entra nessa conta, mas a realidade é que você disse, você tem o governo referendado para seguir com a sua agenda de retrocessos. Isso vai exigir da gente mais capacidade de resistência. Aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem os mecanismos institucionais, não é, regimentais, pelos quais a gente consegue obstruir, atrapalhar, se opor, e nós vamos usar, assim como temos usado desde o primeiro ano, todos que estão à nossa disposição para tentar conter essa torrente de retrocesso. Mas, assim como no caso da privatização da Sabesp, é preciso alertar quem está escutando a gente. Porque às vezes as pessoas depositam expectativa apenas em nós, parlamentares, mas aqui na Assembleia Legislativa, nós somos minoria. Nossa capacidade de atrasar, de restringir, de dificultar, tem um limite, porque o governo tem uma maioria. E sempre que essa maioria é ameaçada, o governo libera milhões em emendas voluntárias para comprar o voto dos deputados da sua base. Então, sem que haja resistência popular maior do que a gente fez para impedir a privatização da Sabesp, para que a gente possa virar a opinião pública e pressionar os deputados aqui dentro, vai ser muito difícil barrar esse retrocesso. Posso fazer uma última pergunta? Eu fico na dúvida o seguinte, a gente teve mais abstenções do que voto para o Boulos. E diante desse retrocesso... Para o Boulos e para o Nunes. Enfim, né? Mas eu digo para o Boulos porque o Boulos perdeu, né? Então, por isso que eu faço essa comparação. Aí, Guilherme, eu digo o seguinte, as urnas, como a Aninha bem colocou, e você também, deram uma carta branca para o Tarcísio e para o Nunes, para seguir adiante aí no desmonte. Como que a gente faz para equilibrar essa vontade das ruas, das urnas, com o projeto do campo progressista? Guilherme, antes de você responder, só para
organizar aqui a nossa live, que a gente vai terminar o bloco agora 17h30. Então, você tem só 2 minutinhos. Ok, gente. Yara, a gente tem que olhar todo esse resultado complexo. O que você fala é verdade. Por um lado, você tem um resultado referendo o governo, por outro, a maior parte da população não votou nem no Boulos nem no Ricardo Nunes. Então, o grande vencedor da eleição foi a abstenção, foi o voto branco, foi o voto nulo, foi a antipatia, a apatia em relação ao resultado. Então, é um desafio que nós temos pela frente, disputar também essa esperança na política, porque o voto branco, o voto nulo, a pessoa que se quer sair de casa para votar, ela está absolutamente desesperançosa com o que a política pode oferecer para ela. Então, ela fala, nem vale a pena, estou cansado. E quem fez campanha ao longo desses últimos meses, viu muita gente que fala, jovens que falam, eu nem vou votar, eu nem perco tempo com isso. E é nessas pessoas que figuras como o Pablo Marçal, por exemplo, conseguiram crescer. E que num segundo turno, sem o Pablo Marçal, parte das pessoas não viu alternativa. Então, também cabe a nós, numa realidade muito difícil, mas disputar um projeto e apresentar um projeto que anime, que empolgue e que retome as expectativas das pessoas com a política, para que elas não deixem de votar, assim favorecendo o campo da direita, e nem votem em alternativas demagógicas, mas reencontrem na esquerda um projeto que questione todas essas dificuldades que a gente enfrenta cotidianamente nas cidades, na nossa vida, e apresente uma saída. Muito obrigada, Guilherme. Nossa próxima convidada já chegou, né, Miguel? Vamos encerrar aqui. Volte Um abraço, gente. Gostei muito. Obrigada, gostei demais. Beijo Muito bom, Guilherme. Parabéns. Ótimo papo. Parabéns. Abraço, Tchau, Guilherme. Obrigado.